geralmente essas coisas de mercado assim, mas eu me surpreendi mesmo. O café é de ótima qualidade, o café vem em grão. Eu comprei naqueles aplicativos que você compra as coisas. Comprei esse moedor aqui, ó, maravilhoso, de café, tá vendo? Comprei esse moedor maravilhoso de café. Na verdade tem até café aqui, que eu vou moer pra amanhã. Aí eu fiz, ó, eu fiz a moagem por uns 3, 4 dias, tá vendo? Olha lá. Ó, gente, o cheiro não tem nem comparação. O cheiro não tem nem comparação, a qualidade, o sabor do café. Vou ligar para vocês verem aqui, que eu deixei ele montadinho aqui, ó. Pra quê? Pra me ir batendo, né? Porque o negócio não esquenta muito não. Eu quero ele bem fininho. Quer ver, ó? Presta atenção, ó. Ó.